Estamos no último capítulo de Romanos. Na reunião passada, na vez passada, nós lemos o capítulo 16, né, os 2 primeiros versos. Aí citamos a irmã Febe, né, uma diaconisa, uma irmã que servia na igreja de Sancreia. E Paulo começou a parte final da carta recomendando a irmã Febe, né? E aí agora nos versos 3, 4 e parte 5b, Paulo começa a saudar. E as primeiras pessoas que ele começa a saudar é Priscila e Áquila, né? Um casal que foi contemporâneo com Paulo na sua luta, né? Na sua labuta do Evangelho. Vamos ler os versos 3, 4. Fala assim: saudai Priscila e Áquila, meus cooperadores em Cristo Jesus. Eles, pela minha vida, expuseram a sua cabeça, e isso não lhes agradeço eu só, mas também todas as igrejas dos gentios. Saudai também a igreja que está em sua casa. Então aqui é a primeira saudação de Paulo, é para Priscila e Áquila, né? Febe ele recomendou. Então aqui agora Paulo começa a saudar Priscila e Áquila. E quando a gente pega a história de Priscila e Áquila com Paulo, isso começou quando, na verdade, Priscila e Áquila, eles moravam em Roma. E aí quando o Cláudio, o imperador daquela época, teve aquele problema de que atirou fogo na cidade, né? Colocou fogo nos cristãos, ele expulsou todos os judeus da cidade. Então Priscila e Áquila saíram de Roma e foram para Corinto. E aí, o costume daquela época, quando entrava na sinagoga, havia repartições. As mulheres eram de um lado e os homens do outro. E dentro dessas repartições, as pessoas que tinham o mesmo ofício ficavam juntas. Então Paulo e Áquila, eles tinham o mesmo ofício. Eles, no que diz respeito à profissão, eles eram edificadores, construtores de tenda. Então nessa vinda para Roma de Paulo encontra com Áquila no templo, e ali eles se conhecem. Vamos ler isso. Atos 18, versículo 1. Só depois disso, partiu Paulo de Atenas e chegou a Corinto. Encontrando um judeu por nome Áquila, natural de Ponto, que havia pouco tinha vindo da Itália, com Priscila sua mulher, pois Cláudio tinha mandado que todos os judeus saíssem de Roma, e foi vê-lo. Então eles vieram. Então quando Paulo chega a Corinto, provavelmente Priscila e Áquila já estavam ali, e já havia uma igreja que reunia na casa deles. Então quando Paulo chega, Paulo encontra Priscila e Áquila. Não foi Paulo que pregou o evangelho para eles. A Bíblia não fala quem foi, mas eles já criam no Senhor. Então Paulo encontra Áquila aqui no templo. Como eu falei, o templo naquela época ele era dividido. As pessoas que tinham a mesma profissão, eles ficavam juntos no templo. Então como Paulo e Áquila, eles eram da mesma profissão, fazedores de tenda, por isso que eles se encontraram aqui. O verso 3 fala assim, pois por terem a mesma profissão, fabricante de tenda, Paulo ficou morando com eles. Paulo morou com eles. Não só morou, Paulo também trabalhou com eles, porque eles eram fazedores. Paulo morou com Priscila e Áquila por cerca de um ano, de 18 meses. E nesses 18 meses, Paulo nos expôs o evangelho da graça, o propósito de Deus, a vontade de Deus, a obra de Cristo. Esses 18 meses foram bem impactantes na vida de Priscila e Áquila. E da vida de Paulo também.
Porque ele, além de trabalhar, houve uma sintonia muito grande. Por isso que nas cartas, você vê quando Paulo escreve a Timóteo, no final Paulo cita Áquila e Priscila. Paulo faz sempre menção de Áquila e Priscila como companheiros. Não é à toa que Paulo chamou eles aqui de cooperadores do Evangelho. Então eles eram amigos, mas também eram cooperadores do Evangelho. Então Paulo ficou esse tempo de 18 meses, Paulo começou a expor o Evangelho da graça. Não é à toa que quando chega Apolo, depois a gente vai ver isso lá na frente, e Apolo, a Bíblia fala que era um homem eloquente, mas a Bíblia também fala que Apolo expunha o batismo de João, ainda estava preso na lei. Priscila e Áquila o chama à parte e lhe abre o Evangelho. Então quando Apolo sai dali, Apolo já vai a Coríntio. É quando a gente vê lá na frente quem era Apolo, ao ponto dos irmãos de Coríntio quererem fazer partido entre Apolo, Cefas e Paulo. Mas lá atrás, Apolo era um irmão que tinha uma visão ainda turva do Senhor. O Evangelho ainda estava um pouco encoberto para eles. Então Priscila e Áquila que lhe abriram os entendimentos. E aí Apolo vai, que era um homem eloquente, conhecia as Escrituras. Apolo vai a Coríntio e tem essa preeminência na igreja primitiva, né? Mas Priscila e Áquila que o discipularam, assim como Paulo discipulou Priscila e Áquila, aquilo que Paulo fala a Timóteo, né? Transmita a homens fiéis e idôneos que transmitam para outros. Então Priscila e Áquila foram esses idôneos que transmitiam para outros. E esses outros foi Apolo, foi um desses, né? E os irmãos amavam o Senhor, né? Amavam o Evangelho. E por isso eles abriram mão da sua própria vida. Quando você vê Priscila e Áquila, você vê um casal que de fato amava o Senhor. E abriu mão de tudo. Eles moravam em Roma, saíram de Roma, foram para Coríntio. De Coríntio eles foram para Éfeso e ficaram ali em Éfeso um período. Depois eles voltam. Quando o imperador morre, Priscila e Áquila retorna de novo para Roma. Não é à toa que aqui na parte 5b Paulo fala os que reúnem na sua casa. Então eles estavam em Roma, eles já tinham voltado. E Paulo já tinha saído. Paulo não foi a Éfeso, né? Porque a carta de Éfeso, Paulo está preso. Então eles saíram de Éfeso e foram para Roma. Então eram irmãos que tinham como Paulo esse desejo do Evangelho ser expandido. E eles não pouparam nem a sua vida. Não pouparam sua vida, seus bens. Não é à toa que onde eles estavam abria-se uma porta. Abria-se uma porta de comunhão. Por isso que a igreja que reúne em sua casa, quando eles estavam em Coríntio, a igreja que se reúne em sua casa. Então eles eram uma referência ali. Quando eles estavam em Roma, a igreja que reúne em sua casa. Então eram irmãos que eram referência no serviço. Então eram irmãos que amavam o Senhor. O Evangelho entrou de fato neles, assim como Paulo viu, eles também viram isso, como Edson fala, o ver governa. Então eles abriram mão de tudo e seguiam o Senhor. Abriram mão da sua vida, do seu conforto pessoal, das suas vontades. Não é fácil você abrir a casa para ser um ponto de reunião. Isso requer sacrifício. Porque os irmãos vão mexer, vai quebrar, vai bagunçar. O filho vai correr ali do irmão. Irmãos, tem que amar mesmo o Senhor, tem que ver. E onde eles iam, eles abriam a casa. Por isso Priscila e Áquila, eles são... E o Espírito deu testemunho, né, do trabalho deles. Como casal também, são casais notáveis. Tu vê a sintonia entre eles, né? Onde está a Priscila, você vê que está Áquila. Onde está Áquila, a Priscila. Era um casal que compreenderam o propósito do Senhor. Compreenderam essa questão de servir junto como casal. E um cooperava com o serviço do outro. Porque não é fácil, como eu falei. Às vezes o homem quer abrir a casa e a mulher não. Ou a mulher quer abrir a casa e o homem não.
Mas ali os dois tinham coração. Os dois eram unânimes em tudo que faziam. Então, havia uma harmonia neles, porque eles viram, os dois viram. Não é que um viu primeiro, o outro viu depois. Eles viram. E o fato deles verem, isso fez com que eles abrissem mão de tudo pelo Senhor. Até da própria vida. Como Paulo falou, né? Que eles não expuseram a sua cabeça. Ele fala, eles expuseram a cabeça à morte. Várias vezes por Paulo. Né? Só que Paulo fala que as igrejas dos gentios também o saúdam. Porque eles cooperaram para que o chamado de Paulo fosse cumprido cabalmente. Não permitindo que a sua vida fosse ceifada antes de tudo aquilo que o Senhor tinha preparado para Paulo se cumprisse. Então, Paulo fala que as igrejas do gentil também o saúdam, vendo que o trabalho deles pelo Senhor, servindo Paulo, ajudando Paulo nas suas lutas, era de grande valia para as igrejas gentil, que talvez se não estivesse, Paulo teria morrido antes de cumprir tudo aquilo que ele havia de cumprir. Por isso que ele cita esses irmãos. E aí vamos voltar lá para Romanos 16, verso 3, perdão. Ele fala assim: saudai Priscila e Áquila, meus cooperadores em Cristo. Priscila e Áquila. Alguns irmãos vão falar que há esse termo, né? Quando fala de governo, Áquila vem primeiro. Quando fala do serviço, do dom, Priscila, porque Priscila que era uma irmã que tinha a questão da mestria. Mas você vê que eles estão sempre juntos, e um dando respaldo para o outro. Priscila sempre sujeita ao seu marido, debaixo da cobertura do seu marido. E quando a Priscila ia ministrar, também havia uma cobertura do seu marido. Sempre coberta. Então você vê que E aí quando a gente vê essa questão, principalmente das irmãs, na questão do serviço, a gente vê como as irmãs foram importantes no serviço de Cristo. Você vê que quem ungiu os pés do Senhor foi uma mulher. Os discípulos estavam ali com ele, mas uma mulher que se antecipou, que derramou o vaso de alabastro aos seus pés e ungiu a sua morte. A quem o Senhor apareceu primeiro? Apareceu para uma mulher. Então não que as mulheres não dando ênfase para o serviço das mulheres que são melhores ou piores do que os homens, não. É que o Senhor é o mesmo, que atua em todos. E que as irmãs tenham serviço. O que não foi dado às irmãs é a questão de governo, de autoridade. Agora os serviços está no corpo. E o Senhor distribui a cada um como Ele quis, como Ele quer. Amém. Segundo a sua vontade. Agora nós precisamos corresponder ao chamado de Deus. Ao investimento que o Senhor fez e está fazendo em nós. Há um serviço a ser prestado. E esse serviço é ao Senhor. Isso é tanto homem quanto mulher. O Senhor chamou todos para servir a Ele. Agora somos um reino de sacerdotes. Todos nós. Não há mais um grupo, que foi separado por serviço. Porque isso nunca foi o desejo do Senhor. Ocorreu aquela ocasião porque quando Moisés desce, o povo havia se prostituído, havia feito um bezerro de ouro. Mas a vontade inicial do Senhor era que todo o povo fosse uma nação de sacerdotes. Mas agora na nova aliança o Senhor nos fez reis e sacerdotes. Agora todos nós temos um serviço a prestar ao Senhor. Todos nós, irmãos. Homens e mulheres, todos nós, o Senhor tem nos chamado cada um com uma responsabilidade. E o Senhor vai requerer isso uma hora. No grande dia o Senhor vai querer isso.
Então sejamos fiéis, mordomos fiéis da casa de Deus. O que o Senhor colocar nas nossas mãos para fazer, irmãos, façamos com diligência. O escritor dos Hebreus fala: como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? Oh, irmãos, o Senhor tem nos chamado o Senhor nos chamou para servi-lo. E servir engloba muita coisa. Como eu falei na reunião passada, os nossos dons, nossas habilidades pessoais. A gente vê aqui que as nossas habilidades pessoais são usadas pelo Senhor, porque você vê qual foi o serviço de Paulo com relação ao Evangelho. Não foi edificar as igrejas? Amém. Qual era o seu ofício como pessoa natural? Não era construtor de tendas? A gente vê o exemplo de Pedro. Quando o Senhor chama Pedro, o que Pedro era? Pescador. E o Senhor usou Pedro como? Pescadores de almas. O Senhor falou que a chave do reino, as chaves da dietaria na mão dele. E Pedro foi um grande pescador de almas. Olha só que na sua primeira pregação em Atos, quase 3.000. Na segunda pregação, mais 4.000. Aí a gente vê João. João era aquele que remendava as tendas. Aí você vê passar todo o ministério de Pedro, Paulo, aí lá na ilha, João vai preso lá na ilha de Pátmos, mas todo mundo morre. João é o último. Qual foi o trabalho de João? Remendar as redes, a comunhão, o amor, porque isso havia se perdido. Então o Senhor também quer usar os nossos talentos naturais para servi-lo em prol do reino. Além dos nossos dons que Ele nos dá, Ele também quer que as nossas habilidades naturais sejam em prol do reino. Mas isso tudo precisa passar pela cruz. Sem o operar da cruz, irmão, não temos como servir. Se a cruz não operar em nós, o nosso serviço vai ser palha, feno e madeira. Vamos servir de qualquer jeito. Vamos servir no velho homem. E o velho homem não tem como servir o Senhor. Por isso que o Senhor nos fez uma nova criatura. Nos deu uma nova vida. E agora servimos ao Senhor por meio nessa nova vida através do Espírito. Então agora nós podemos servir ao Senhor. Estamos habilitados a servir o Senhor. O único que está habilitado a servir o Senhor é o novo homem. Adão não tem como agradar ao Senhor. Tudo que vem de Adão é morte. Pode ser a melhor coisa que tem. É morte e vai gerar morte. Porque tudo que vem de Adão é morte. Por isso que agora precisamos do Espírito. Para que através de Cristo, pelo Espírito, agora nós servamos ao Senhor em novidade de vida, no Espírito, agradando a Ele, servindo a Ele. E a nossa oferta chega ao Senhor como aroma suave e agradável a Ele. Não tem outro meio, irmãos. Não tem outro meio. Nós servimos a Ele. Nós não sirvamos aos irmãos, porque quando sirvamos aos irmãos, sirvamos a Cristo, mas não sirvamos a homens. Nós sirvamos ao Senhor, irmão. Servimos ao Senhor. Por isso que o nosso serviço é para agradar ao Senhor. Aquele que busca a glória aqui, receberá seu galardão aqui. O galardão que almejamos é um galardão celestial. A glória que queremos é que a glória de Cristo apareça, não a nossa. Senão vamos ser como os fariseus, como hipócritas, que faziam querendo glória, querendo louvor para si. A honra e a glória que damos é do Senhor. O nosso serviço é para o louvor da sua glória, não para nós. É para que Ele seja glorificado, para que o seu nome seja engrandecido. É para isso que servimos o Senhor, irmão. É para isso que fomos chamados, para glorificar o seu nome. Isso é homem e mulher
Cada um de nós temos essa responsabilidade de engrandecer o nome do Senhor. Aqui o Senhor deu testemunho de Priscila, de Febe e de outras irmãs. E hoje, irmãos, Atos foi um livro que foi as atitudes dos apóstolos. A atitude da igreja primitiva. E o Senhor escreveu ali, por meio do Espírito que estava ocorrendo. E hoje, quais são as atitudes? O que o Senhor está escrevendo do Guilherme, da Rosane, da Tuti, do Edson, do Eduardo? Amém. Será que o Senhor tem dado testemunho do nosso serviço, da nossa vida? Apocalipse 20 fala do trono branco. Ele fala que o Senhor vai abrir os livros. Tem o livro da vida, que nós estamos escritos lá porque cremos. Então nós já estamos ali. Tem o livro das obras. Então os irmãos, o Espírito continua escrevendo. Nós somos a carta escrita, aberta pelos homens, como Paulo fala. Nós somos essa carta escrita, não com tinta, mas pelo Espírito. Então nos dias de hoje, o Espírito continua falando, continua imprimindo em nós o caráter de Cristo. Era isso que era a expressão do livro de Atos. Você vê o Espírito agindo no meio dos irmãos. E hoje, irmãos, o Espírito parou de agir, parou de... Nós somos essa carta escrita. O que essa carta tem mostrado? O que o Senhor tem mostrado? O que o Espírito tem escrito em nós? O Senhor usou muitas irmãs como referência, que abriram mão de sua vida. Muitos irmãos que abriram mão da sua vida. E nós, por isso que o livro de Hebreus é um livro de exortação, né? Paulo fala, como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? Como? Não há justificativa, irmãos. Irmãs, para não servirmos ao Senhor. Não há justificativa. Porque todo o potencial está em nós. Porque o Senhor nos deu o Espírito. E Ele nos conduziria em toda a verdade. E esse Espírito nos dá condição de servirmos ao Senhor. Não em nós mesmos, porque nós mesmos nós somos incapazes, somos inaptos para o serviço. Mas em Cristo, nós sirvamos a Ele e agradamos ao Senhor no Espírito, no novo homem, nessa nova vida. Agora que o Senhor largue o nosso coração, para que sirvamos a Ele, para agradarmos a Ele. Porque a glória que queremos, irmão, é que a glória de Cristo seja manifesta. Não a nossa glória. O serviço não é para nós, é para o Senhor. O louvor não é para o nosso louvor próprio, é para o louvor da glória dEle. Para a exaltação dEle. Vamos ler alguns textos. Queria ler Coríntios, 1 Coríntios 9. Que Paulo vai falar assim, ó, não temos nós direito de levar conosco uma esposa crente, algumas falam mulher. 9:5. Algumas falam mulher. Como também nós, os demais apóstolos e os irmãos do Senhor e Cefas. Então Paulo aqui está reivindicando o direito de ter cooperadoras com ele. Porque naquela época a cultura da judaica com a mulher era muito rigorosa. Então, como eu falei, a mulher ela tinha um lugar separado no templo. A mulher não tinha lugar de fala. A mulher não podia falar.
Quando sentava numa casa, num lugar de jantar, a mulher ficava num lugar separado dos homens. Então Paulo está reivindicando esse direito, porque em Cristo não há macho nem fêmea. É Cristo, tudo em todos. Então Paulo está reivindicando o direito, assim como Cristo teve irmãs que cooperaram com ele. Paulo também está reivindicando esse direito de ter cooperadoras. Não é que elas seriam apóstolas, mas cooperariam com ele. E cooperariam afinco com ele no Evangelho, para o avanço do Evangelho. Então as irmãs na igreja primitiva foram muito usadas pelo Senhor. Nós vemos muitos irmãos, mas graças a Deus o Senhor deixou relatos da importância das irmãs no serviço, no que diz respeito à propagação do Evangelho. As irmãs iam, abriam mão, se ofertavam, serviam. Estavam juntos. E o Espírito deu testemunho, porque as Escrituras é inspirada por Deus, foram inspiradas pelo Espírito. Então, o seu Espírito colocou aqui é porque Ele quis nos mostrar algo. Irmão, às vezes nós não vamos, mas cooperamos com aqueles que vão para o avanço do Evangelho, com orações, com súplicas. As irmãs ofertavam as suas casas, o seu serviço, e muitas iam também. Casais que entenderam a importância da propagação do Evangelho e abriram mão de tudo, como Priscila e Áquila, abriram mão da sua vida, abriram mão da sua satisfação pessoal, profissional, porque foram impactados pelo Evangelho. Amém. E não conseguiram voltar mais atrás e seguiram o Senhor onde quer que o Senhor os mandasse. Aleluia. O mesmo Espírito está hoje nos chamando, nos impulsionando, cada um de nós, no serviço a Ele. Nem todos vão, nem todos falam, mas todos cooperamos para o avanço do Evangelho, para que Cristo seja glorificado, seja exaltado, cada um na sua medida de fé, cada um na sua porção. Irmãos, que o Senhor alargue o nosso coração, que o Senhor nos desperte para Ele. Assim como aquele moço que quando viu o Senhor, que foi curado da sua cegueira, quando ele abriu os olhos, ele viu o Senhor ainda como tronco de árvore, né? E aí precisou o Senhor botar mais um lodo para ele ver o Senhor como o Senhor realmente é. Talvez a visão que temos do Senhor ainda é uma visão turva. Por isso nós não abrimos mão de tudo para seguir a Ele. Ainda a nossa satisfação pessoal ainda vem na frente. O nosso prazer ainda vem na frente. Por isso que a Escritura fala: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Amém. Enquanto o reino de Deus for algo secundário na nossa vida, irmão, vamos viver um evangelho pobre. Um evangelho ainda como que encoberto. Mas à medida que vemos o Senhor é fiel, irmãos. O Senhor é fiel. Ele nos supre em tudo. Ele nos supre em tudo. Por isso que precisamos nos derramar aos pés do Senhor. Nos derramar de fato. Senhor, não é fácil falar aqui, é muito fácil. Mas isso requer sacrifício.
Por isso que Paulo falou lá atrás em Romano 12, para que ofereçamos os nossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Sem sacrifício, irmão, não tem como agradar a Deus. Sem sacrifício não tem como. Precisamos sacrificar muitas das vezes o nosso bem-estar, o nosso conforto. Sacrificar muitas das vezes as nossas questões pessoais pelo Senhor. O Senhor é que vai cobrar de cada um de nós o que Ele quer, que colocamos no altar. Às vezes eu coloco em primeiro lugar a minha profissão. E a minha vida vira em torno disso. O Evangelho está em segundo lugar. Às vezes eu coloco a minha satisfação pessoal, meu prazer, o lazer está em primeiro lugar. Colocamos muita coisa na frente do Senhor. E o Senhor está em segundo plano. Mas nós queremos que Ele seja, queremos dele que Ele seja para nós a prioridade, que nós sejamos prioridade para Ele. Mas Ele não é prioridade para nós. Estamos como aquela noiva de Cantares. Cantares, eu acho interessante que ele tem 4 expressões. A primeira, ela fala assim: o meu amado é meu e eu sou do meu amado. Primeiro, ela quer ter satisfação do Senhor. Que o Senhor a satisfaça, que o noivo a satisfaça. Então, depois que ela se satisfaz, então ela é dele. Aí mais à frente ela fala: eu sou do meu amado e o meu amado é meu. Agora ela já mudou. Ela passou por um processo, então agora ela entende que ela é dele. Ela é para agradar a ele. Então ele agora é dela. E aí ele usa, aí tem uma outra expressão, são 3. Ela fala assim: eu sou do meu amado e o meu amado é meu. E ele tem prazer em mim. Que o Senhor tenha prazer em nós, irmãos. Que o Senhor olhe para nós e tenha prazer. Tenha satisfação. Que a nossa vida seja uma vida que suba para o Senhor como oferta agradável a Ele. Que não tenhamos o Senhor para nós só para nos satisfazer. Só para nossas necessidades. Mas que Ele seja tudo para nós. Amém. Que Ele seja o nosso prazer. Que Ele seja o nosso conforto. Que Ele seja a nossa paz. Que o Senhor seja esse Senhor todo suficiente para nós. E aí Ele tenha prazer em nós. Ó, irmãos. Que o Senhor nos ajude. Vivemos dias trabalhosos, dias difíceis. Uma agitação. Um consumismo desenfreado. E aí queremos, quanto mais temos, mais nós queremos. Nunca estamos satisfeitos. Mas que o nosso prazer esteja no Senhor. Que o Senhor seja o nosso prazer. Que o reino dele seja a nossa prioridade. E essas demais é tudo, irmãos. Vos serão acrescentadas. Isso não é novidade, o que eu estou falando aqui não é novo. Os irmãos já conhecem, eu estou relembrando. É porque às vezes vai passando o tempo, a gente cai no nosso esquecimento. O Senhor precisa nos lembrar que Ele é a nossa prioridade. Ele precisa ser a nossa prioridade. Ele precisa ser o nosso prazer, nossa fonte de prazer e de deleite. Que o Senhor nos ajude. Vamos ler mais uns textos aqui. 2 Coríntios, que eu citei para os irmãos. 3, verso 1 em diante.
Ele fala assim: já é manifesto que nós, cada um de nós, somos a carta de Cristo, ministrada por nós e escrita não com tinta, mas com o Espírito de Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas na tábua de carne do coração. Ele, por intermédio de Cristo, que temos tal confiança em Deus, não que sejamos capazes em nós mesmos de pensar alguma coisa, como se partisse de nós mesmos, mas a nossa capacidade vem de Deus. Ele é a nossa capacidade, irmãos. Nós não temos capacidade de servir, mas a nossa capacidade vem de Deus. Ele é quem nos capacita. Ele é quem nos habilita. Nós não somos nada e não temos nada. Tudo é dele, é por meio dele e é para ele. Nós somos essa carta escrita. Ele nos fez também capazes de ser ministro de uma nova aliança, não em letra, mas do Espírito, pois a letra mata, mas o Espírito vivifica. Irmão, nós somos essa carta escrita pelo Espírito. Quando saímos aqui, quando andamos ali, somos a carta de Cristo para a humanidade. O Senhor está imprimindo em nós o seu caráter. Irmão, não somos capazes em nós mesmos de nada, mas o Senhor é a nossa capacidade. Ele é a nossa suficiência. Servimos a Ele por meio do Espírito, não de nós mesmos. Por isso nos colocamos no serviço, para agradar o nosso noivo, para agradar o nosso amado, para que o nosso amado tenha prazer em nós, para que o nosso amado se alegre, tenha deleite com a sua noiva. Que o Senhor nos ajude. Vamos ler mais um texto. Aqui, Colossenses 3. E lembrando, irmãos, o nosso serviço no Senhor não é vão. O nosso serviço no Senhor não é vão, irmãos. O Senhor é um Deus galardoador. O nosso galardão não está aqui na terra. Por isso que a motivação do nosso coração é de servir ao Senhor. Em Filipenses vai falar que alguns serviam por contenda, por discórdia, outros por amor. Pregavam o Evangelho, por contenda, por discórdia e outros por amor. Que sejamos aqueles, irmãos, que servem por amor. Amém. Escravo por amor. Amém. Para agradar ao nosso Senhor. Não para agradar a homens, mas para agradar ao Senhor. Colossenses 3. Versos 23 e 24. Ele fala assim: tudo que fizerdes, fazei de todo o coração, como ao Senhor, não a homens. Sabendo que receberei do Senhor a recompensa da herança, que é Cristo, o Senhor que servis. É Ele que nos dará a nossa herança. Sirvamos ao Senhor, irmãos. Aleluia. Não sirvamos o Senhor por contenda nem por discórdia, mas por amor. Amém. Para agradar o nosso amado. Que o Senhor nos motive, sabe, irmãos, no Espírito a estarmos servindo a Ele. Amém. A nos colocar como aqueles trabalhadores na seara. A seara é grande, obrigado, Edson. E poucos são os trabalhadores. Amém. Há muito serviço na casa de Deus, irmãos. E o Senhor nos colocou cada um aonde Ele quis.
Por isso agora nós precisamos corresponder a esse chamado. Precisamos corresponder. Que o Senhor nos ajude, irmãos. Que o Senhor abra os nossos olhos para entendermos que sirvamos a Ele. Nosso serviço é para Ele, irmão. Nosso serviço é para o corpo, é para Ele. Não é nosso, não é para o nosso grupo. O serviço não é para o nosso grupo. É para Ele, é para o corpo de Cristo. Embora nós estamos aqui no campinho, então o normal é que nós sirvamos aqui, mas o nosso serviço não está restrito só aqui. Priscila e Áquila, onde eles iam, o serviço ia com eles. Estava em Roma, abriu-se uma casa. Estava em Corinto, abriu uma casa. Estava em Éfeso, abriu uma casa. Onde quer que nós vamos, irmãos, sirvamos ao Senhor. Amém. Porque o serviço é para o corpo. O serviço não é para nós. Se achamos que o nosso serviço é para ficar aqui, irmãos, não entendemos muito pouco ou quase nada do corpo de Cristo, da sua realidade. O Evangelho ainda está encoberto para nós. O nosso serviço é para o corpo. É para a glorificação de Cristo. Então, onde nós estejamos aptos a ser usados pelo Senhor. No nosso serviço, no nosso dom. Para agradar a Ele. Estejamos à disposição dEle. Seja aqui, seja onde estivermos. Claro, respeitando todo um princípio de autoridade e submissão, de onde você vai, os irmãos que estão lá, ser sujeito, senão também sugere uma anarquia. Ah, como é do Cristo, eu posso ir para onde eu quiser. Não, irmão, há princípios na casa de Deus que foram pré-estabelecidos por Ele. E se sirvamos pelo Espírito, nos atentaremos para esse princípio, porque o Deus é um Deus de princípios. E Ele não vai agir fora dos seus princípios. A gente não pode usar de justificativa de sair por aí fazendo um monte de coisa. Ah, porque o meu serviço é do corpo. Mas o Senhor colocou o governo também nesse corpo. E precisamos estar sujeitos a esse governo. Aleluia. Esse serviço é um serviço de sujeição também. Não é um serviço anarquista. Não, eu sirvo ao Senhor e não sirvo ao não. Você serve ao Senhor, mas você serve aos irmãos. Às vezes a gente pode falar, eu sirvo ao Senhor e ficar solto na cidade aí fazendo um monte de coisa. Não, sirvamos ao Senhor sim. Mas sirvamos aos irmãos, porque servimos ao Senhor, servimos aos irmãos. E esse serviço também, ele tem uma coordenação, porque o Senhor colocou pessoas responsáveis. Amém. Então, onde quer que estejamos, sejamos submissos. E mais pronto a ser usado pelo Senhor. Esse é o nosso estar pronto para quando o Senhor nos chamar, estejamos à disposição dele. Vamos ler Romanos 16. Quando a gente vê aqui Áquila e Priscila, eles são citados 6 vezes nas Escrituras. E todas as vezes eles estão juntos. Isso é bastante interessante, isso é um ponto muito importante. Porque eles compreenderam o propósito de Deus no casamento. Um complementava o serviço do outro. Um ajudava o outro no seu serviço. Você não vê Áquila sozinho, você não vê Priscila sozinho. Eles estavam sempre juntos. Era um modelo de casal que servia o Senhor. E olha aqui, alguns irmãos colocam Priscila como uma irmã que tinha o ministério da palavra. Mas ainda assim, Priscila sujeitava ao seu marido. Porque o governo foi dado ao homem. Mas Priscila não tem explícito nas escrituras que Priscila é que ensinava. Alguns irmãos colocam porque
quando fala-se de governo, o nome Áquila vem primeiro, que é o marido. E quando era na questão do ensino, vinha Priscila. Então, alguns irmãos colocam essa ordem como quando era o serviço, o nome Priscila vinha na frente. Quando era a questão de governo, vinha Áquila. Mas os dois caminhavam juntos, um submetendo ao outro. Isso é muito lindo, irmãos. Isso é muito lindo. Porque ambos compreenderam que serviam de cooperador por serviço do outro. Priscila não era maior que Áquila porque ministrava, e Áquila não era maior que Priscila porque era homem e era o governo. Mas o cabeça deles era Cristo. E eles compreenderam a proposta do Evangelho juntos. Não é à toa, irmão, que onde eles iam, eles abriam a casa. Imagina, se Priscila compreendesse e Áquila não. Só conjecturando, aí Priscila vai abrir a casa, aí Áquila não há concordância neles. Às vezes acontece isso. O irmão é hospitaleiro, mas a irmã não. A irmã quer a casa como bebelô. E aí fica uma guerra, que às vezes o marido chama e a mulher não quer receber porque acabou de arrumar a casa. Eu estou dando só um exemplo, tá, irmãos? As irmãs me suportem, amor. Mas Áquila e Priscila compreenderam junto a proposta do Evangelho. E eram discipuladores. Então a casa vivia cheia. Não é fácil não. Tem que compreender, tem que estar na cruz. Tem que estar na cruz. Se não estiver na cruz, dá atrito. Imagina, a mulher acabou de passar o pano na casa e chega o marido com a visita. Não, esse irmão aqui, a gente dando exemplo, a gente trouxe ele aqui para a gente conversar um pouco do Evangelho, vamos tomar um café. Acabou de passar o pano. Aí o camarada dá aquela pingada na tampa do vaso, que a mulher acabou de limpar. Aí vem com o filho, às vezes vem um casal. Não, isso não, tem que compreender junto. Porque se não houver concordância junto, há discussão. Um puxa para um lado, outro puxa para outro. Por isso que precisamos, no Senhor, fazer com que as nossas esposas compreendam também o nosso chamado. Para que isso também não seja um fardo para elas. Para que elas cooperem junto conosco. Senão fica uma briga. O marido quer... Às vezes tu tem um despertar do Senhor para ir a um lugar. Tu olha para a esposa que chama a esposa. Mas tu sentiu um despertar do Senhor nítido para você ir. Mas você precisa da sua companheira. Aí se a esposa não compreende, o seu conforto, o seu bem-estar vai estar na frente. Estou dando só exemplos aqui, tá, irmão? Práticos. Ou o marido, ou a esposa quer visitar uma irmã, quer visitar, e depende do marido levar, ou do marido ir junto, para apacentar, para um guardar o outro. É o marido que quer ver futebol, dando um exemplo. É o marido que chegou cansado do trabalho. Por isso é que ofereçar os nossos corpos como sacrifício. Se não for por sacrifício, nós não vamos servir. Estar aqui hoje foi um sacrifício para cada um de nós. Muitos de nós trabalhamos, tivemos um dia pesado, cansativo. Estamos aqui porque o Senhor nos constrangeu. Colocamos o nosso corpo como sacrifício. E não é fácil. É todo dia. Todo dia nós somos entregues à morte. Mortificar. Somos levados a mortificar. É todo dia, diariamente. Então que o Senhor nos ajude. Tem um exemplo de um casal, eu acho bastante interessante. Lucas 1 vai falar de Zacarias e Isabel. Achei essa parte bem interessante. Lucas 1. Que é um exemplo ainda na velha aliança, né? Mas ele cita algo aqui muito interessante. Lucas 1:5. Fala assim, pode ler? Fala assim: existiu no tempo de Herodes, rei da Judéia, um sacerdote chamado Zacarias, de ordem de Abias. Sua mulher
era filha de Arão e o seu nome era Isabel. Ambos eram justos perante Deus, obedecendo de modo irrepreensível e de todo mandamento e preceito do Senhor. Ambos eram justos. Ambos amavam o Senhor. Ambos tinham a lei do Senhor como prioridade. Não era só um, não era só Zacarias porque era sacerdote, mas Ana também, Isabel também. Então precisamos compreender, irmãos. Há uma proposta do Senhor para nós como casal. Embora a salvação seja individual, mas o Senhor conta conosco porque o Senhor nos fez um. Quando nós casamos, o Senhor nos fez um. Então nós cooperamos um com isso. Não é, né? Falando aqui é muito fácil. Quando chega na prática, às vezes dá faísca, né? Porque somos pessoas diferentes, mas o nosso objetivo tem que ser o mesmo. O avanço do Evangelho, a propagação do Evangelho, o reino de Deus e a sua justiça. Se não for isso, irmãos, o Senhor vai ficar sempre em segundo plano. Porque vamos ter nossos afazeres, vamos ter muitas coisas. Como exemplo daquela parábola do reino, né, que o Senhor chamou para dar o banquete. E cada um deu uma desculpa. O Senhor falou, vai à cidade e chama quem você tiver pela rua. Estou pegando só a parte dos que deram desculpa. Às vezes a gente dá muita desculpa. Nosso trabalho, nosso filho, nossos filhos, a casa, é um cachorro, é um periquito, é um papagaio, mas nada disso vai ser justificativa diante do Senhor. Que um dia vamos comparecer diante dele, irmãos. O Senhor alargue o nosso coração para que sirvamos a Ele. Estejamos esse espírito fervoroso de servir o Senhor. Que o Senhor nos ajude nesses dias. São dias difíceis, irmãos. São dias difíceis, dias trabalhosos. As coisas estão cada vez mais se apertando para nós. Mas que nossos olhos estejam no Senhor, irmãos. Que nossos olhos estejam no Senhor. Como diz Colossenses, olhamos para o alto, não para as coisas que são daqui da terra. Isso não é fácil. Viver uma vida no plano mais alto não é fácil. Porque temos as nossas lutas diárias, temos as nossas questões pessoais, nossas questões financeiras. Mas o Senhor quer dar escape a cada uma delas. Precisamos recorrer a Ele. Precisamos recorrer a Ele. Servir a Ele. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E as demais nos serão acrescentadas. Está com falta de... Está apertado? Busca o reino de Deus. Vai servir o Senhor. Ele não vai te dar dinheiro não, mas Ele vai te ajudar. Vai te dar paz. Vai te dar alegria e gozo no Espírito. E vai te dar também sabedoria. Filho está dando trabalho? Vai para o Senhor. O marido está dando trabalho? Vai para o Senhor. Busca o reino de Deus e a sua justiça. Não vamos buscar cada um que é próprio nosso, mas o que é dele, que é para isso que fomos chamados. Temos muitas lutas, muitas são as aflições do justo. Não são poucas não, mas Deus nos dá o escape em cada uma delas. Então, temos um Deus fiel, irmãos. Temos um Deus fidedigno. Como diz Mateus 6, o Sermão do Monte, nós não podemos acrescentar um côvado à nossa vida. Vê as aves dos céus e lírios do campo, não trabalham, mas se vestem, se alimentam. O Senhor é o Deus da nossa provisão diária, irmãos.
O Senhor é o nosso, Ele é o nosso Senhor de fato. Ele é o nosso provedor. Ele é o nosso pastor e de nada temos falta. Se temos falta de alguma coisa, é falta da sua presença. Porque a sua presença nos satisfaz. A sua presença nos enche de alegria. Nos enche de paz. Que o Senhor nos ajude. Que o Senhor alargue o nosso coração. A última questão é que quando ele fala aqui, vamos voltar lá para Romanos 16. Verso 4. Ele fala assim: e eles, pela minha vida, expuseram a sua cabeça, e isso não lhes agradeço eu só, mas também todas as igrejas dos gentios. Então Priscila e Áquila abriram mão também das suas vidas, assim como Paulo fez, para que o evangelho fosse propagado, para que o reino de Deus fosse propagado naquela região. Eles abriram mão da sua vida. Quando fala expuseram a sua cabeça, é se colocaram a perigo de morte. Hoje ainda temos o evangelho que não precisamos ainda passar por isso. É um evangelho ainda de muita flor. Mas vai chegar um dia que o Senhor vamos precisar abrir mão talvez da nossa vida. Pelo evangelho, pelo Senhor. Hoje ainda temos essa liberdade aqui, ó, de reunir aqui com portas abertas para todos verem. Vai chegar um tempo que talvez não vamos ter essa liberdade. Como vamos ficar? Vamos ficar atemorizados? Vamos parar de servir o Senhor? Provavelmente aqui teve uma ocasião lá em Efésios que queriam pegar Paulo para matar Paulo. Então, quando Paulo se refere a isso aqui, Paulo está falando que naquela ocasião Priscila e Áquila o acolheram, que queriam matar Paulo. E Priscila e Áquila pegaram, se achassem Paulo com eles, eles morreriam junto com Paulo. Mas o Senhor os guardou, o Senhor os deu livramento. Mas eles não colocaram a sua vida em questão. Abriram mão da sua vida pelo Senhor. Porque entenderam o serviço que Paulo estava fazendo. E Paulo aqui dá testemunho de que eles abriram mão da sua vida, se sacrificaram. Que o Senhor ache em nós esse coração de entrega total a Ele. De serviço a Ele. Queria estar finalizando com isso, que o Senhor ache em nós esse coração, irmão, de serviço a Ele, sabe? Que o Senhor ganhe o nosso coração, principalmente as irmãs. O serviço que o Senhor deu, o serviço que o Senhor confiou às irmãs, sejam fiéis. Se é ensino, irmãs, se o Senhor tem chamado, tem despertado o ensino às irmãs, esmere-se em ensinar. Vá ler as Escrituras, vai buscar. Seja diligente. Se é apacentar, que apacente. Saia da sua zona de conforto. Se é hospitalidade, abra a sua casa para que o Evangelho seja propagado, seja anunciado onde quer que você esteja. Que o Senhor ache em nós um coração de serviço a Ele. Que o Senhor nos tire da nossa zona de conforto, irmãos. Que o Senhor nos tire da nossa zona de conforto. Que o nosso coração seja de agradar ao nosso amado. Ele é o nosso amado? Amém. Então que o nosso coração seja de agradar ao nosso amado. Que Ele tenha prazer em nós. Amém, irmãos? Amém. Ficar por aqui para dar um tempo para os irmãos comentarem.